Vamos começar. Estamos começando nossa gravação. É uma alegria estar aqui com vocês. Nós estamos continuando nosso estudo das profecias de Daniel. Desta vez estamos estudando na nossa série, de fato, profecias e simbologias, né? Então, estamos querendo fazer verso a verso para que vocês tenham não só familiaridade, não é um estudo teológico, mas é um estudo de conhecimento para que nós vejamos com os óculos da Bíblia, da verdade, da profecia, o que aconteceu no passado, o que está ocorrendo hoje e o que vai acontecer em breve, antes da volta de Jesus, tá bom? O propósito das profecias é iluminar o caminho dos filhos. E nunca vivemos em tempos tão escuros, com tanta informação, mas ao mesmo tempo com tão pouco discernimento o que de fato está ocorrendo hoje, não é? Então, precisamos ter uma resposta transcendente ao ser humano, né, que vai além de uma avaliação científica, uma avaliação populacional, etc. Enfim, a gente não pode abrir muito parêntese, porque precisamos ir para a palavra de Deus, tá bom? Então, vou projetar minha tela para nós continuarmos nosso estudo, falando a respeito de Daniel capítulo 7, tá? Esse estudo é um pouco grande, nós vamos dividir em mais um estudo, justamente para não resumir muito, mas também não nos delongarmos em demasia, tá? Porque se tem como aprofundar, tem. Tem como trazer mais referências, tem, mas a ideia também não é ficarmos muito tempo com isso, tá bom? Então, vou projetar aqui minha tela. Nós vamos retomar o estudo dos reinos, estão lembrados? Os reinos falam a respeito de quais são os poderes que o inimigo está usando, na verdade. A minha tela já está indo daqui a pouquinho, ok? Muito bem. Então, eu vou retomar o estudo com o quarto reino. Nós começamos a identificar esse quarto reino na semana passada, ok? Então, o quarto, na sequência, uma recapitulação muito rápida e breve. O primeiro animal, o leão, representa a Babilônia, não é? O animal mais destacado no reino animal. O segundo animal, um urso com 3 costelas na sua boca, representa a Medo-Pérsia. Essas 3 costelas são 3 nações que a Medo-Pérsia derrubou, não é? Destruiu para assumir a hegemonia da época. O terceiro animal representa o leopardo com 4 cabeças, representa a Grécia, não é? A velocidade pela qual Alexandre o Grande conquistou o império e foi cada vez mais expandido naquela época. Desculpem, uma pequena interrupção. Então, como é que nós chegamos a esse ponto? Nós usamos Daniel capítulo 2, não é? Para poder reconhecer esses reinos. Só um minutinho. O cachorro, né? O cachorro. Cadu. Vai ter que botar o cachorro lá com ele. Ele deve estar lá sozinho. Será? Muito bem. As coisas vão se ajeitando aqui. Daniel capítulo 2 nos dá a base para nós entendermos esses reinos, porque os metais equivalem aos animais, certo? Então, só para vocês não verem de que nós estamos tirando da nossa cabeça, da nossa ideia, não é? A gente foi construindo esse raciocínio. Então, nós chegamos ao quarto animal. O quarto animal, ele é diferente dos demais, tá? Então, Roma, na sequência, né, depois da Grécia, teve a sua hegemonia de 168 até 476 depois de Cristo, não é? Nós lemos esse versículo que ele tem algumas características, não é verdade? Ele seria diferente dos demais, não é? Isso aqui é recapitulação. Ele teria 10 chifres
e ele teria dentes grandes de ferro. Isso conecta, inclusive, com as pernas de ferro que representam a Roma, ok? Ele seria terrível e espantoso. Por quê? Porque ele não teria uma descrição da zoologia que Daniel conhecia naquele tempo. Então, e aí os ilustradores fazem uma mistura, né? Algo um pouco assustador, etc. Não necessariamente é um animal assustador, mas é terrível no que ele faz, tá bom? A analogia que nós fizemos então, as duas pernas de ferro equivalem ao animal terrível e espantoso. O ferro nos dentes, ferro na estátua de Daniel. Isso nos dá uma segurança, né, Daniel capítulo 2, para nós avançarmos na explicação profética de Daniel capítulo 7, tá? Então, o próprio Cristo, em Lucas 21, 20 a 21, nós lemos esse texto também, afirma de que Roma seria inimiga do povo de Deus, não é verdade? Ela tentaria tirar o território da Palestina como posição dos israelitas, ok? Daniel define a Roma como o desolador que atacaria o Messias, tá? Em Daniel 9, 26 e 27, nós vamos estudar isso com mais detalhe, existe um período profético envolvido com isso, tá? Então, mas vocês conhecem que Herodes tentou aniquilar os bebês, né, com menos de 2 anos, para tentar matar o Messias, tá? O apóstolo João também define Roma como uma das cabeças. Em Apocalipse 12, Lúcifer, né, o dragão, se apresenta como uma besta, tá? Descrita como dragão, não é a mesma besta que estamos falando aqui. E que tinha 10 cabeças, e uma dessas cabeças é identificada como sendo Roma também, tá bom? E aí nós destacamos na semana passada de que ela seria diferente, não é? Ela faria, tomaria atitudes diferentes, né? Diferente de Medo-Pérsia, Grécia e Babilônia. Mesmo submisso o povo de Israel a essas nações, jamais essas nações fizeram o que Roma fez com o povo de Israel, tá? Então, e nós vamos ver hoje o que de fato fez de diferente, tá? Então, nós vimos também de que Roma tentaria retirar o território de Israel pela violência. E Lucas 21 e 24 descreve que Jerusalém seria pisada pelos gentios, não é verdade? E esses gentios são identificados como os romanos. Então, nós chegamos até aqui no estudo da semana passada, por isso estou passando um pouco mais rápido a maneira de recapitulação, e para quem não esteve conosco, então, essa destruição por parte dos romanos, tanto da cidade de Jerusalém quanto de todos os habitantes de Roma, foi terrível, foi terrível. O historiador Flávio Josefo faz descrições muito terríveis no sentido de que as pessoas comiam, né? Tentavam comer madeira, se canibalizaram os seus filhos, né? Os seus esposos, as suas mulheres, pelo cerco que durou vários meses. Então, não entrando, né, alimento, essas pessoas começaram a entrar em desespero, e só depois que os romanos incendiaram a cidade. Então, a crueldade dos romanos, apenas nesse episódio, nos mostra que eles pisoteavam, né, com dentes de ferro, né, voltando a utilizar a simbologia de Daniel 7, todos os seus inimigos, pela ânsia de poder e a vontade de agradar os imperadores, tá? Então, a cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos no ano 70 a 71 depois de Cristo. Interessante que, e aqui eu vou abrir um parênteses bem rápido, Jesus, na sua misericórdia, e sabendo e conhecendo o futuro, ele tinha dado uma advertência aos seus seguidores. Quando vocês virem
Roma sitiando a cidade santa, Jerusalém, fujam para os montes. Providencialmente, né, uma ação divina fez com que o primeiro cerco fosse retirado. O exército foi chamado para uma outra batalha e, repentinamente, sem nenhuma atitude, né, razoável, os romanos se retiraram depois de sitiar alguns dias a cidade de Jerusalém. Então, os judeus, né, achando que estava tudo resolvido, eles gritaram vitória e acharam que Deus estava intervindo, né, a favor deles e que a destruição nunca mais ocorreria, ou não ocorreria. Então, Deus estava intervindo, mas não para evitar a destruição, e sim para dar o sinal para os seus seguidores, né, os cristãos, os primeiros cristãos, de fugir e abandonar Jerusalém. Alguns dias, semanas depois, né, o cerco retornou e esse segundo cerco foi o terrível. O Flávio Josefo também comenta de que todos os que obedeceram e acreditaram nas palavras de Jesus salvaram a sua vida e das suas famílias, tá? Então esse assunto é muito muito interessante porque existem implicações até os nossos dias e não é o assunto do nosso estudo, mas Jesus fez várias profecias, a maioria delas, né, relacionadas ao fim, no capítulo 24 de Mateus, né, e existem seus capítulos correlacionados nos outros 3 evangelhos, tá bom? Então, nós vamos para o versículo 23. Abra sua Bíblia, né, vocês que têm uma do lado, nós continuamos o estudo a partir daqui com um pouquinho mais de detalhe. Então, o que fez esse animal? Disse assim, está falando quem? Aquele que está dando a explicação da visão a Daniel. O quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Vamos explicar essa questão, o que será diferente dos demais reinos, tá? E o motivo dessa explicação vai nos conectar com o símbolo, né, mais intrigante do capítulo, que é o chifre pequeno, tá? Um poder que surge de da cabeça de Roma, né? Porque essa besta tinha 10 chifres. O que de fato fez de diferente? Roma foi o único poder, né, desses 4 que estamos falando, que conectou a religião com a política, tá? O cristianismo se tornou e foi proclamado como a religião oficial do Império. E aí eu cito fontes históricas para que vocês percebam de que há uma referência, né, há um registro, não, a gente não tira isso, não é uma interpretação forçada, a gente não tenta trazer a explicação da nossa igreja, nosso movimento, não, nada disso. Existe a história corrobora e confirma o que é profetizado, tá? Então, na história do homem, né, nesse livro, diz que no ano 313, né, depois de Cristo, o imperador Constantino promulgou o Edito de Milão, pelo qual reconhecia oficialmente o cristianismo. Proclamava a segurança de culto e se concedia às comunidades cristãs a consideração de pessoas jurídicas. Esta etapa da história da igreja termina com o decreto do imperador Teodósio, né, pelo qual se proclamava o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. A maneira, de uma forma muito resumida, né, a partir do momento que Jesus morre até o ano 300, percebam, passam 300 anos. Pouco, mais ou menos, né? Então, vocês sabem muito bem de que os cristãos foram perseguidos, os primeiros cristãos, pelos romanos, porque eles foram odiados tanto pelos líderes de Israel, que ainda quiseram abafar o movimento, né, dos seguidores de Jesus, e os pagãos, que eram os romanos. Então, quem estava por trás dessa perseguição era o inimigo. Então, ele tentou, pela força, pela agressão, pela coesão, eliminar qualquer resquício e legado de Jesus. Quando Satanás e esses poderes viram que não poderiam terminar e eliminar esse movimento,
porque os historiadores dizem, quando um mártir morria no Coliseu Romano, né, morto pelas feras, milhares de pessoas se convertiam, né? Então, imagine vocês, um reino que tinha certas condições, mas não preenchia o vazio existencial das pessoas. Aqueles que estavam como espectadores vendo a forma pela qual esses cristãos morriam, sem sofrimento psicológico, não? Ou uma angústia que eles enfrentariam se fossem colocados no lugar deles. Eles sofriam, logicamente, né? Era um sofrimento físico diante das feras, mas eles olhando para o céu, transmitindo uma paz, uma tranquilidade, não é certo? Não é verdade? Milhares de cristãos de romanos se perguntavam o que essas pessoas têm que eu não tenho, porque diferente dos cristãos, os pagãos eles morriam, né, sofrendo com angústia, com um vazio existencial. Então, milhares de conversões ocorriam justamente pelo testemunho desses mártires. O inimigo, vendo que isso não estava funcionando, então ele mudou de estratégia. Então ele disse: eu vou convencer agora os imperadores para que possamos fazer uma mistura da religião com a política e nós possamos fazer um acordo. Então ele revestiu de cristandade o paganismo e tornou o cristianismo o seu aliado, não é certo? Não é verdade? E aí surgiu uma igreja que começou a se desviar da verdade. Não todos os cristãos fizeram esse acordo apenas para encontrar paz e terminar com a perseguição. Muitos reconheceram que isso também tinha sido profetizado por Jesus e não se aliaram, não se acomodaram com a religião oficial do império a partir daquele ano. É óbvio que muitos preferiram não ser mais perseguidos e se aliaram e encontraram certa paz e segurança nas novas condições que o império estava otorgando a eles, tá bom? Então isso foi uma mudança de estratégia do inimigo refletida nas ações do imperador, tá? Então a Igreja Apostólica, após alguns anos, ela entre aspas fornicou, não é porque é um símbolo, por isso estou colocando aspas, ela fez uma aliança com a política, tá? Então, eles fizeram essa aliança justamente com o inimigo, o seu maior inimigo, aqueles que tinham destruído Jerusalém, ok? Então, não poderiam ter escolhido uma parceria pior, porque eles se envolveram justamente com o reino da vez, naquele momento que estava sendo utilizado por Satanás, pelo dragão. Uma das suas cabeças estava em atuação. Somente Roma aliou por estratégia maligna a religião, revestindo, né, a religião, o paganismo com o cristianismo, e adotou a religião oficial, né, o cristianismo paganizado junto com a política. Tá? Então, esse foi o ponto-chave que tornou esse reino e essa besta diferente dos demais. Os demais eram descritos apenas pelas guerras, pelo tamanho dos exércitos, pela ação, pela invasão, pelas batalhas que venceram, etc. Mas Roma se diferenciou por essa ação estratégica, maquiavélica, pensada não pelos imperadores ou césares, e sim por um inimigo, não é? Pelo inimigo das almas. Então, lembrando que em Mateus 22, 21, foi Jesus que definiu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele definiu o princípio de separação do Estado com a religião, tá bom? Eu devolvo meus impostos para o governo e eu devolvo os meus dízimos para a igreja. Então, há uma separação. Quem cuida da educação e da saúde e do transporte é o governo. Quem cuida de questões de crescimento espiritual, me aproximar mais a Deus, etc. Quem define o dia que eu devo guardar é a minha convicção pessoal, tá bom? Não é o governo que deve legislar em relação ao modo como eu devo realizar a minha adoração, tá? O governo tem que ser laico, ele não deve definir
ou escolher alguma religião, seja muçulmana, cristã, etc., etc., como oficial, não é verdade? Se não, essa religião será favorecida em tudo, no âmbito da saúde, da educação, e começarão as discriminações e até mesmo perseguições contra aqueles que não participam da religião oficial do país ou do governo do estado, tá bom? Esse princípio divino, todo ser humano tem que ser livre, livre de escolher. Por isso nós estamos aqui contando as verdades da Bíblia, não com o intuito de batizar vocês que não são da nossa comunidade, não com o intuito de que vocês devolvam os dízimos para a igreja adventista, nós não temos esse interesse, nós queremos compartilhar apenas a verdade. Depois, o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração para que você escolha, enxergando o conjunto de verdades, fazer isso, e nós vamos ficar muito felizes com essa decisão, não é? Porque é isso que a Bíblia também mostra como vontade divina para a sua vida, tá? Mas não há um interesse, não é? Em algum momento, algumas pessoas me disseram que alguns pastores, e eles presenciaram isso, eles cobravam dinheiro por realizar orações, cobravam dinheiro para realizar alguma visita, e outros até cobravam um dinheiro para dar estudos, não é? Então, se nós recebemos de graça, nós entregamos e compartilhamos de graça, tá? Então, as consequências dessa atitude de conectar a igreja com o Estado são terríveis. Eles emitiram leis religiosas para produzir a perseguição das minorias que pensavam diferente. Então, se perdia a liberdade de expressão de consciência, não é? E religiosa, e a intolerância religiosa começou a aumentar até mesmo se iniciar a perseguição, tá bom? Então, Lucas 19, 43 e 44, falando sobre os romanos, diz o seguinte: porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todos os lados e te derrubarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus é tão sábio e tão cuidadoso no sentido de advertir os seus filhos que essas palavras têm um duplo cumprimento. Naquele tempo, com aqueles que foram atacados por Roma, e um tempo breve futuro, tá? Porque nós vamos, quando chegarmos a ter quase os nossos dias, não é? Nós vamos ver que ainda Roma estará presente na preparação para atacar os filhos de Deus, tá? Então, por isso que eu pedi no início, não percam todos os estudos, porque ali vocês vão ver que nós vamos avançando no tempo, na interpretação, até chegarmos até os nossos dias, no capítulo 11 e 12, principalmente do livro de Daniel. Tá bom? Então, ignoraram que Herodes tentou assassinar a Jesus, eles fizeram essa aliança, né? Quando juntaram o cristianismo com a política. 3 décadas depois, Cristo foi assassinado finalmente sob os governantes romanos, Herodes e Pôncio Pilatos. Só estou relembrando essa parte histórica para aqueles que esqueceram tudo isso, não é? O diabo estava instigando e usando os poderes de Roma para essa mudança estratégica. Esses seguidores de Cristo, dos apóstolos, depois de 300 anos, se esqueceram que os discípulos, os apóstolos e os seguidores de Jesus foram perseguidos por vários imperadores romanos durante os primeiros séculos, não é? E dentre eles estão, olha a lista dos perseguidores: Cláudio, Nero, Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, etc. Então, depois da morte daqueles que foram testemunhas oculares dos milagres de Jesus, e até a segunda geração dos primeiros cristãos, começou o desvio, não é? Da verdade. E essa é uma característica de todo o movimento, não é? Inclusive empresas e
e movimentos religiosos, quando se distanciam em demasia da proposta dos seus fundadores, eles correm um perigo de identidade. Eles esquecem, não conseguem saber quem eles são. E Deus, então, precisa agir e chamar um novo movimento. Eles desconsideraram que em Roma predominavam os vícios, a idolatria, a escravidão e a violência. Não é? E os romanos eles se divertiam com espetáculos macabros, nos coliseus, nos anfiteatros, etc. Não é? Tudo isso é muito conhecido. Avançando na explicação, vamos para o versículo 24. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Então, nós vamos aqui novamente fazer uma analogia com a estátua, tá? Esse poder, na sua cabeça, tinha 10 chifres. Quantos dedos tinham os pés da estátua? 10, não é? Então, nós vamos usar daqui a pouco essa ilustração para explicarmos que, novamente, há uma analogia com Daniel capítulo 2. Esses 10 chifres estavam na cabeça do quarto animal, ou seja, teria que existir uma conexão geográfica, histórica, de sucessão, etc., entre os chifres e a cabeça, tá? Percebam que na sequência, né, da visão, primeiro vem um animal, depois vem outro, é uma sucessão, e então isso nos leva também a interpretar, não é verdade, usando a cronologia, de que esses 10 chifres surgem depois da besta, quando ela já está perdendo, não é? Enfoque na visão, e historicamente está perdendo também a hegemonia. Então, esta fase, a dos 10 chifres, é uma continuação das suas atividades. Por isso que a gente demorou um pouquinho mais de tempo na questão da explicação da mudança estratégica, de unir a religião com a política, tá? Porque isso é ponte para o que vai vir daqui a pouco, que será o chifre pequeno. Então, aqui está a ilustração de a comparação com a estátua de Daniel 2. Tudo tem uma equivalência entre Daniel 2 e capítulo 7, tá bom? Lembrem-se disso. Os metais com os animais, e agora nós chegamos aqui, 10 chifres devido à existência de 10 dedos no livro de Daniel, capítulo 2. Esses 10 dedos, nós explicamos em Daniel 2, que são as 10 divisões, não é, do Império Romano, porque ele foi fracionado, foi fracionado. Ele não foi destruído, não foi aniquilado completamente a diferença de Grécia, Medo-Pérsia e Babilônia. Não veio um reino mais poderoso que Roma e o extirpou, aniquilou, destruiu. Não. Ele foi dividido, ele perdeu força, principalmente no lado ocidental, e ele foi dividido. 10 tribos bárbaras, principalmente, né, porque existia mais de 10 tribos bárbaras, principalmente 10 atacaram por várias frentes o território romano e eles dividiram, tá? E essas tribos deram a origem às 10 principais nações da Europa. Foi o que nós vimos em Daniel capítulo 2, tá bom? Então, aqui entra essa explicação que eu disse, não é? O Império Romano ele não sucumbiu a outro império, ele foi desintegrado. Houve um declínio, tá? Tanto na parte bélica dos exércitos, quanto na política, uma degradação do poder, da confiança, não é? Que a população tinha nos césares, nos imperadores, e esse declínio se deu de forma mais evidente na parte ocidental do império. Isso tomou muito tempo, tá? As invasões bárbaras, isso tomou muito tempo. Não ocorreu todos ao mesmo tempo, não se juntaram e todos falaram vamos atacar ao mesmo tempo. Não, isso tomou vários e vários anos, tá? Até que em 476 depois de Cristo, essas tribos depuseram Rômulo Augusto e ele foi o último dos imperadores ocidentais. Lembram-se que Roma tinha duas pernas, não é? Na imagem de Daniel 2. Tinha uma capital no lado ocidental,
representando uma das pernas, Roma, de fato, e a capital do lado oriental, Constantinopla, criada por Constantino, não é? Por um imperador romano. Então, ali, Rômulo Augusto foi o último dos Césares, a história confirma isso. Tá? Então, o livro histórico, é o mesmo que eu li há poucos minutos atrás, menciona o seguinte: a partir do século II, tribos bárbaras começaram a mobilizar-se nas fronteiras do Império. Já no século IV, constituíram uma grave ameaça, pois no ano 410 saquearam a cidade de Roma. No século seguinte, os hunos, povo asiático, se lançou contra Roma. E por último, no ano 476 depois de Cristo, o líder germano Odoacro obrigou o imperador romano a abdicar. Fato que marca o fim da Idade Antiga. Pela história também se define uma mudança de período, tá bom? Então, existem até filmes, né? O Rei Arthur, por exemplo, ele se baseia, mistura, não é, um pouco de história com mitologia, no sentido de que ele pertencia, eles tentaram defender os ataques dos bárbaros, né? Na região da Inglaterra, ok? Outra referência histórica, a ruptura do Império Romano, os inícios da época bárbara, a invasão dos bárbaros, a civilização romana não foi morta de morte natural, foi assassinada. Ao este estavam os godos, divididos em ostrogodos e visigodos. No centro-oeste estavam os vândalos, os burgúndios, suevos, alamanos e francos, e ao norte se encontravam os anglo-saxões e lombardos. Tá? Tanto é que até hoje, a maneira de exemplo, pelos nomes, você pode já identificar a geografia dessas tribos, né? Os lombardos na região da Lombardia, no norte da Itália. Os anglo-saxões, na Inglaterra, não é? Os alamanos, Alemanha, os francos na França, tá bom? E nós vamos mostrar aqui, para que você se localize melhor, como, depois de vários séculos, essas tribos formaram reinos com línguas diferentes, que depois lutaram entre si e se reorganizaram, conquistaram reinos menores, tribos menores, se agruparam, depois de vários séculos, formaram o que hoje são as principais nações ocidentais da Europa. Então, essas 10 tribos formaram as seguintes nações: os anglo-saxões, não é? A Inglaterra, os francos, a França, os visigodos, o norte da Espanha, os suevos, Portugal, os vândalos, o sul da Espanha, os germanos ou alamanos, a Alemanha, os burgúndios, a Suíça, os ostrogodos, a Áustria, os lombardos no norte da Itália e os érulos no sul da Itália, tá? Então, isso também é histórico, a história confirma tudo isso, não é? Eu conheci uma pessoa que tinha feito doutorado em história justamente da transição das tribos, não é? E da desintegração do Império Romano. Não tive como conversar muito com ele, mas achei curioso, né, que um historiador fizesse um doutorado nessa área. Só como registro de que, de fato, existe muita literatura histórica que confirma esse fato, tá bom? Esse mapa anterior é do jeito que estão divididos os países, né, que hoje existem. E esse mapa aqui descreve o que os estudiosos, né, os historiadores, geógrafos daquela época, definiam como sendo os territórios dessas tribos, tá? É óbvio de que os limites, né, eles mudaram muito e hoje você não tem a mesma distribuição geográfica para essas tribos, porque essas tribos não existem mais, não é? Algumas dessas línguas estão sendo modificadas e hoje nós temos nações civilizadas, evoluídas e não são mais bárbaros, não é? Mas na origem, lembrem-se, tá? Eram grupos menores que se organizaram diferente, mais ou menos, não é? Com o tempo e formaram exércitos menores para desintegrar o Império Romano, tá bom? Então aqui está essa distribuição geográfica dessas principais 10 tribos bárbaras. Uma outra forma de ver também, né? Alguns anos específicos onde ocorreram
ataques e guerras, tá? Contra o Império Romano e essa mudança de territórios, não é? Então, até hoje, se você vai para a Europa, você vai ver que cada um desses países, eles têm línguas nativas diferentes das oficiais, e são variações das línguas oficiais, não é? Essas línguas oficiais hoje existem porque alguns reinos predominaram por em cima de outros menores, e por isso eles divulgaram a língua oficial. Um exemplo mais claro é a Espanha, né? No norte eles falam o vasco, no oeste falam o catalão, tem o valenciano, tem o andaluz. Então, esses povos no passado formavam reinos menores, mas veio o reino de Castilha, não é, que estava em Madrid, e ele unificou isso. E até os nossos dias nós temos essa tentativa de divisão, não é, do país da Catalunha, não é, como tentando se emancipar do reino de Madrid. Tá? Mesma coisa na França, na Itália, existe muita história resumida aqui. Esses seriam as linhas de ataque, não é? E de movimentação dessas tribos. Obviamente isso não ocorreu de forma simultânea, tá? Mas os historiadores também tentam mostrar como se deu, não é? Essa movimentação desses povos e os ataques contra Roma. Vejam que eles não eram felizes com a forma como Roma os subjugava na parte dos impostos, levava suas mulheres, as suas crianças para fazerem parte dos exércitos. Então, é um tempo escuro, não é? Onde tudo era resolvido pela violência, pela guerra. Então, hoje nada disso mais ocorre e vocês conhecem muito bem que hoje a situação é bem diferente, tá? Então, as 10 tribos bárbaras conquistaram o Império Romano Ocidental. O Império Oriental, o lado cuja capital era Constantinopla, se manteve firme por mais 10 séculos, ok? Apenas como registro histórico. Então, isso aqui também só para ilustrar o território que no seu auge, no seu apogeu, Roma Oriental, o lado cinza mais escuro, ocupava. Roma está ali no meio da Itália, né? E o Império Oriental, sendo Constantinopla, ali entre a Grécia atual e a Turquia, a sua capital, tá bom? Então, nós avançamos e sempre vamos usar como carona Daniel capítulo 2, tá bom? Todos os animais têm seus equivalentes e a pergunta que surge é, depois das pernas de ferro, qual é o símbolo que é utilizado em Daniel capítulo 2 para os compostos, né, os materiais compostos que formam os pés? Ferro e barro, não é verdade? Então, quer dizer que nos pés havia uma mistura de política, parte do Império Romano existe ainda nos pés, só que aparece um elemento estranho, o barro. Se você tem dúvidas sobre essa explicação, tem um episódio que nós gravamos na série anterior e você vai entender melhor, tá bom? Mas nós vamos falar alguns detalhes sobre isso também hoje. O barro, então, ele não é metal. Aparece porque é um elemento que tenta se ligar ao ferro, não é? Política e religião, novamente vejam essa dualidade. Coisas que não podem ser unidas e não podem ser conectadas, não é? Princípio de separação dado por Deus, por Cristo. Então, há uma mistura da política e da religião nos pés, tá bom? Então, ferro e barro nos pés, que tem 10 dedos, e nós temos 10 chifres que equivalem a essas 10 nações, não é? Que surgiram dessa desintegração de Roma. Então, se o ferro equivale, na simbologia de Daniel 2 e Daniel 7, a Roma imperial, a que equivaleria o barro? Tá? E aí eu deixo para vocês uma pergunta cuja resposta eu creio que vocês conhecem, alguns de vocês. É uma nova fase de Roma que surge, onde existe um legado do império, mas não mais na sua forma política,
não é? Então, há uma reinvenção da estratégia de Satanás, quando, ao longo dos séculos, percebeu o quê? Que as guerras, a destruição e pela força não conseguiria eliminar os filhos de Deus de um movimento criado desde a época de Abel, Israel, não é? A nação judaica, e depois os cristãos, a igreja apostólica, e o movimento e o verdadeiro cristianismo, tá? Então, o inimigo, ele vai mudando ao longo dos séculos de estratégia, e o que vai ocorrer aqui é uma mudança de estratégia, e por isso Satanás vai mudar a cara do poder romano e vai cobri-lo com uma fachada, com uma aparência diferente, para, nessa mudança estratégica, ver o que acontece, se ele vai ter mais ou menos sucesso com a estratégia anterior, que era apenas bélica, de perseguição. E nós vamos ver as consequências dessa mudança estratégica, tá? Então, o barro, ele equivale na simbologia ao chifre pequeno, um elemento estranho, não metálico, na estátua. Um chifre estranho, diferente, que fala, que tem olhos e que faz coisas diferentes que os demais chifres, ok? Então, estão percebendo a diferença, não é? E, ao mesmo tempo, as coisas que ambos têm de diferente que permite fazer a equivalência, tá bom? Então, isso não é uma invenção nossa, isso é coerência bíblica, tá bom? E agora nós vamos ler os próximos versículos de Daniel capítulo 7 para vocês confirmarem o que é de fato o barro. E, na verdade, nós vamos usar o chifre pequeno, tá? Que tem olhos, que tem boca e profere e fala blasfêmias contra Deus, tá bom? Então, por isso que eu estou fazendo essa ponte, explicando com muito detalhe, para que vocês não se percam e para que vocês tenham um embasamento muito claro na hora de nós estudarmos o que é o chifre e as suas ações, tá bom? O chifre pequeno. Então, a ênfase de Daniel capítulo 7 não são os 4 reinos que nós já estudamos até aqui. A ênfase é a ação e o surgimento de um novo poder à Roma imperial. Tá bom? Uma nova fase de Roma imperial. Ele é chamado de chifre pequeno ou ponta pequena, tá? Então, por isso a história nos ajuda a entendermos que a fase seguinte de Roma imperial é Roma papal. E agora nós vamos a começar, e eu estou dando a resposta da simbologia, não é? Estou dizendo o que representa o chifre. É Roma papal. E agora eu vou começar a descrever e detalhar todos os textos bíblicos e a simbologia e a parte histórica que confirma essa afirmação que eu estou resumindo nesse slide. E esse poder, ele veio a existir depois de Roma Imperial, a partir de 476, depois de Cristo, e está latente até os nossos dias. Tá bom? O que é, quão enigmático é, o que ele vai fazer, por que ele é diferente dos demais, tá bom? Nós vamos começar a ler no versículo 8, só para fazer a ponte, estamos voltando um pouquinho, só para vocês lembrarem, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Isso é só para relembrar no texto bíblico, de fato, a descrição do que os ilustradores tentaram fazer no slide anterior, tá bom? Com muita maestria, não é? O chifre pequeno, ele teria que surgir da quarta besta. Primeira constatação lógica, não é? Esses chifres têm que pertencer ou têm que vir de uma sequência histórica depois de Roma. Então, Roma papal se levantaria na parte ocidental de Roma imperial, exatamente do lado que foi desintegrado, não é? Pelas tribos bárbaras.
ok? Aí vocês já começam a pensar, de fato, Roma papal veio do lado ocidental? Sim, até porque até nos nossos dias, a sede de Roma papal está no Vaticano, que se encontra na cidade de Roma, o lado ocidental do Império Romano, tá bom? E essa foi a primeira característica, muito simples e rápida. A segunda, surge entre os 10 chifres. Se os 10 chifres eram 10 tribos bárbaras que depois se tornaram 10 nações europeias, tem que surgir dentre essas nações, tá bom? Então, o chifre pequeno surgiria entre os 10 chifres e nós constatamos de que Roma papal se constituiu a fase posterior à Roma imperial, pois surge após a sua fragmentação. E os historiadores, aí tem várias referências, eu vou mostrar algumas delas, afirmam de que os Césares foram substituídos pelos papas. Não com a mesma roupa, não usam os mesmos elementos, né? Mas em autoridade e em figura de autoridade, nesse caso mais religiosa, os papas sucederam aos imperadores e aos Césares. Roma papal é a melhor representação da tentativa de unir a política e a religião, não é? O ferro e o barro, certo? Lembrem-se sempre disso. O ferro ainda existe em Roma papal, porém um elemento estranho surge. Então, a união entre política e religião. A união entre Roma imperial e um reino que Cristo implantou, o cristianismo, só que não um reino desvirtuado, porque o reino de Cristo é o quê? É a pedra, certo? O reino eterno e verdadeiro de Cristo é simbolizado pela pedra. Então, o barro é um reino frustrado, é um elemento, é uma matéria-prima da pedra que não se tornou pedra, tá? E por que é frustrado? Por que é desviado? Porque ele fez aliança com a política, porque ele aceitou o paganismo com a roupagem cristianizada para se inserir no meio das tradições e costumes. Tá? E a prova mais clara de que Roma papal é a melhor representação da união da política com a religião é que é o único país cujo líder é líder da nação chamada Vaticano, um território, não é, que tem legislação, que tem ministros, representantes consulares, etc. E esse mesmo líder é líder da religião católica romana, apostólica romana. Tá? Então, em termos de... Pega todos os líderes de todas as religiões, ele é apenas um líder religioso. O Papa não. Ele, além de ser líder religioso, é um líder político. Agora, pega todos os presidentes de todas as nações, inclui todos os reis. Eles representam, ao mesmo tempo, uma religião? Não. Apenas o líder da Igreja Católica une as duas figuras, política e religiosa. Tá? Alexandre Flink, o historiador, afirma que das ruínas da Roma política surgiu o grande império moral na forma gigantesca da Igreja Romana. Novamente, nós estamos resumindo várias décadas e séculos dessa transformação, tá bom? Do surgimento de um líder religioso que há séculos atrás era de fato uma referência de autoridade religiosa, tá? Um bispo, tá? Um apóstolo, etc. Mas que com o tempo foi mudando até de nome e ele adquiriu outra conotação, tá bom? Versículo 24, avançando no nosso estudo. E quanto aos 10 chifres, então nós vamos dar destaque agora o quê? Ele se levantará um outro chifre, e ele será diferente. Então nós vamos descrever por que esse chifre será diferente dos demais, tá? Que terceira característica desse poder. O papado é diferente aos demais países europeus, pois é uma monarquia, cuja liderança é, ao mesmo tempo, representa a liderança religiosa. É o que eu estava comentando, não é?
o Estado do Vaticano. O Vaticano é resultado da união perfeita entre a Igreja e o Estado. É o único país onde os habitantes têm a mesma religião católica apostólica romana. Esta característica torna este poder muito influente. Vocês já viram visitas de presidentes americanos, brasileiros, presidentes da América Latina, indo para o Vaticano e assinando acordos, tratados, ou até mesmo uma visita um pouco mais informal, não é? Essa característica faz dele ter justamente o sucesso e influência que ele detém desde vários anos, várias décadas atrás até os nossos dias. Uma nova característica no final do versículo 24. Esse poder abaterá a 3 reis, tá bom? Então, estamos esmiuçando a simbologia e descrevendo que todas essas características se aplicam a Roma papal. Quais são esses 3 reis, 3 chifres que caíram? Então, para a Roma papal surgir, esse chifre, ele destruiu a herança de 3 tribos bárbaras. Os érulos, os vândalos e os ostrogodos foram destruídos. Então, não existe uma nação europeia ocidental resultado desses tribos, porque antes deles formarem um país, como nos parâmetros que nós conhecemos hoje, eles foram extirpados, foram eliminados. E a pergunta é, se era um movimento religioso, como é que uma religião poderia destruir exércitos de tribos que também tinham exércitos? O resultado é que esse poder utilizava exércitos das nações, das tribos, que ele já tinha conquistado, dominado ou evangelizado, tá bom? Apenas como uma referência bíblica. O texto bíblico sempre nos ajuda nas explicações. Daniel 8:24 diz, seu poder se fortalecerá, mas não com força própria. Roma papal nunca teve um exército, apenas tem uma guarda, né? Uma guarda suíça, mas isso não representa um exército. Mas eles, na Idade Média principalmente, eles usaram, movimentaram, não é? Os exércitos da Espanha, da França, da Inglaterra para os seus objetivos e seus fins, tá bom? Isso é histórico também. Então, os érulos, eles sucumbiram no ano 493, tá? No ano 495 foram totalmente aniquilados. O rei, o último deles, não é? Porque já eles estavam em formação de alguns reinos, era Odoacro. E Teodorico foi o líder, o general, não sei se era esse nome, ou esse cargo, não é? No exército, que destruiu os érulos. O imperador envolvido foi Zeno, ou Zenon, tá? Então, ali, resumo de algo que é histórico, que demorou vários meses também, não é? Para acontecer. Os vândalos, eles caíram no ano 533, 534 a.C., na Batalha de Tricamarum. O rei deles, Genserico, sucumbiu ao comando de Belisário. O imperador da época era Justiniano. Tá? Ele já estava aliado ao poder católico romano. Ok? Os ostrogodos, eles caíram no ano 538 d.C. e o Teodorico, o rei deles, foi tomado por Belisário. O imperador Justiniano também. A partir desse ano, então, o papado reinou sem um oponente, sem tribos que se opunham diretamente às seus objetivos político-religiosos, tá bom? E existe aqui, eu acho que acabei não mostrando, existem 2 motivos, creio eu, pelos quais essas tribos foram destruídas. Alguns afirmam, eu confesso que não cheguei a aprofundar a esse ponto, tá? Para confirmar se isso de fato é verdade. Alguns afirmam que essas 3 tribos acreditavam, porque também tinham recebido o evangelho, não é? De que Jesus era
apenas um homem, um profeta, não era filho de Deus. Então, na intenção de ter todo o controle religioso da Europa, eles destruíram aqueles que eram arianos. Arianos são aquelas pessoas que naquela época acreditavam que Jesus era apenas um homem, tá? Essa é uma das explicações. E a segunda, que eu acho mais plausível, também, novamente, não fui a fundo, mas juntando as pecinhas da história e da interpretação, eu creio que é mais plausível que essas 3 tribos foram destruídas por uma questão bélica mesmo, não é, de oposição geográfica, mas principalmente porque elas reconheceram nos seus reinos de que a idolatria, o paganismo, a falsa religião, o falso dia de guarda, etc., etc., estava tudo desviado da verdade, tá bom? Então, e aí, claro, Roma papal não queria ter 3 reinos opositores ao movimento, não é? Porque esses 3 poderiam trazer mais reinos, não é? Não eram mais tribos, não é? Mais reinos ao seu favor, tá bom? Então, versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Agora nós vamos explicar essa simbologia. O que são esses olhos e essa figura de homem? Conectando com o versículo 25. E proferirá palavras, não é? Contra o Altíssimo. Esse versículo merece muita atenção. Por isso nós vamos explicar essa primeira parte do versículo 25. Nós vamos explicar por partes, tá bom? Então lembrem-se, ele tinha olhos e boca como de homem, tá? Então, essa mesma boca, como de homem, proferiria palavras contra Deus, contra o Altíssimo. Ok? Então, isso remete à quinta característica, características de homens. A cabeça do papado existe apenas um homem, o Papa. Então percebam que na simbologia já existe uma sinalização de que um homem seria o líder desse movimento, tá bom? Suas decisões são ditas infalíveis e afetam a vida de milhões de pessoas que aceitam a sua autoridade. As suas declarações costumam ser muito grandiosas e existe muita comprovação histórica para isso, tá? E são muito influentes, definem o rumo da política, da religião, não é? O rumo, declarações encíclicas desses papas definem mudanças, não é? Tanto apenas como exemplo, não é? Antigamente a Igreja Católica não aceitava o evolucionismo. João Paulo II, numa encíclica, definiu que o evolucionismo agora é aceito pela Igreja Católica, tá bom? Então isso definiu uma mudança. Que classe de cristianismo é esse que rejeita o criacionismo, não é? É óbvio, o criacionismo vai defender o dia no qual Deus criou todas as coisas, tá? E apenas como curiosidade para você entender, se o criacionismo cai, é derrubado, todo o evangelho perde sentido, tá bom? Porque por que teria vindo Cristo? Ele teria vindo para nos salvar de quê? Do pecado e da morte. Mas onde surgiu o pecado e a morte? Se não foi na decisão errada de Adão e Eva. Se Adão e Eva não existiram e a evolução é a verdade para a existência de toda a vida na Terra, então não existe certo ou errado, pecado, não existe necessidade de um Salvador, porque não haveria uma morte. A morte seria algo natural, o resultado do mais forte destruindo o mais fraco, não é verdade? Então, veja uma mudança, através de uma encíclica, um exemplo, de que o cristianismo perdeu totalmente a sua essência e apenas tem uma roupagem cristianizada quando se nega o criacionismo, tá? Então, e aí, esse é um dos maiores sucessos desse poder, justamente que ele pode abraçar outras filosofias, mesmo sendo pagãs, e não tendo nada a ver com a Bíblia, com a religião cristã, não é?
e na sua essência continua sendo o mesmo poder, camuflado, misturando a verdade com o engano, e abraçando e acolhendo grupos, não é, que eram afins daquela filosofia que foi absorvida, tá, pelo papado. Ok? Então, nós, dessa maneira, só um minuto, nós chegamos ao fim do nosso estudo, tá bom? Justamente para não passar da hora que nós nos comprometemos a ter com vocês. E nós vamos explicar com mais detalhes agora a simbologia do versículo 25 de Daniel, tá? Quais são as outras coisas que esse poder fez, falou, que definem ainda uma confirmação desse poder. E aí, apenas como algo para estimular a vocês que permaneçam nesses séries de estudos, tudo isso tem um legado até os nossos dias, desse movimento, tá bom? E eu quero já esclarecer algo também. Nós não estamos falando contra os crentes ou seguidores daquele movimento religioso. Não. Nós queremos que eles conheçam a verdade para que eles possam sair dali. Porque existe um versículo na Bíblia que afirma, né? E Deus convida esses crentes que são sinceros e que têm uma fé pura em Deus, sai dela, povo meu, abandona, filho meu, o engano, não é? E aceita a verdade que é mostrada na Bíblia. Então, esse esclarecimento é oportuno porque nós estamos desmascarando biblicamente os poderes. Isso não significa que cada crente, cada seguidor da Igreja Católica é um chifre pequeno, é uma besta, não é nada disso, tá bom? Eles são seguidores de um movimento em cuja cabeça está o inimigo. Existem vários líderes cardeais, sacerdotes, padres naquela igreja que são sinceros e na época oportuna irão abandonar o engano, tá bom? Nós não estamos também dizendo com isso que o Papa é seguidor luciferiano, que é satanista, não é nada disso. Mas o que estamos dizendo é que o engano se infiltra de tal maneira nas pessoas, nas instituições religiosas e nos poderes políticos, que o que Deus nada mais faz é descrever o acionar desses movimentos para justamente retirar os seus filhos do engano, tá bom? E só para vocês terem uma ideia, o Apocalipse, não é? Mostra de que a maior parte daqueles que se salvarão estão nesses movimentos, tá? A maior parte das pessoas que se salvarão e estarão lá no céu estão nesses movimentos que nos últimos dias aceitarão, reconhecendo e vendo o engano, tá? Então, nós concluímos com esse comentário para que não haja uma mistura, tá? Do que nós estamos dizendo à luz da Bíblia, tá bom?